Salve, salve, Aventurandos Cast! Sejam bem-vindos ao 18º episódio do Aventurando Cast, o podcast da MSV Adventure. Se você não conhece esse espaço, aproveite, se inscreva no canal, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube e no Spotify, né? Se tivesse VT, eu ia falar assim, agora solta VT, roda VT, mas a gente não tem ainda. Mas se você gostou dessa ideia, coloca um hashtag aí. Vini, vamos colocar uma VT, né? Roda VT. E aí a gente vai atualizar aí o podcast, o Aventurando Cast. Hoje eu recebo um amigo, mais um amigo. Vocês sabem que aqui é um espaço que eu recebo amigos, né? E a gente vem aqui falar da vida ao ar livre. Eu vou ler um pouco da bio aqui do nosso amigo. A gente precisa dar uma reduzida aqui, né? Uma resumida, né? Esse meu convidado, ele é professor de educação física, mestre em educação física e doutor em educação. Além de toda essa bagagem acadêmica, ele é proprietário da Top Escalada e atua como técnico de base da Confederação Brasileira de Escalada Esportiva. Um verdadeiro nome de peso quando o assunto é formação, esporte e, é claro, escalada. Seja bem-vindo, meu amigo, mestre e parceiro Dimitri Vu Pereira. Para os mais chegados, o Jimmy. Dá um oi pra galera aí, Jimmy. Beleza, Vini. É um prazer estar aqui com vocês da MSV, nesse Aventurando Cast. É muito bom poder falar daquilo que a gente vive e estar com pessoas que a gente estima, né? Isso é muito bacana. Que legal, Jimmy. Pô, bom, as pessoas sempre me perguntam, né? Estava até te contando aqui nos bastidores, como é que nasce a MSV? E é inevitável falar da MSV e não falar do Jimmy, né? E como eu sou uma pessoa que não acredita em coincidências, aqui no episódio 18, né, quando a gente atinge aí a maioridade, né, dos 18 anos, que foi no ano passado, nós fizemos uma festa e tivemos vários momentos, mas, como diz minha esposa, bom, o professor roubou a cena, né? Ela falou que foi muito legal, a tua fala, enfim, a forma como você conduziu. E eu sou, de verdade, eu e o Marquinhos, nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Aquele dia, né, no ano de 2005, né, acho que era uma quarta-feira, quinta-feira à noite, a sua fala mudou o rumo da minha vida pessoal e do meu sócio, né? Eu não tenho a menor dúvida que Deus colocou você na nossa vida. Então, para mim, hoje aqui é uma grande honra. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um dos bate-papos aqui do Aventurando Cast mais incríveis e emocionantes e um remember aqui de tudo que a gente viveu, né? Ao longo desses anos aí da MSV. Mas conta pra gente como é que chegou a aventura na sua vida? Quem que chegou primeiro, assim? O Dimitri se apresentou para a aventura ou a aventura para o Dimitri? Como é que foi essa conexão aí? Bom, Vini, amém, em primeiro lugar, porque é muito bom estar aqui, podendo conversar com isso, contar para as pessoas essas histórias de vida que a gente tem, que se encontraram por aí, não por acaso. Cara, a minha história com a aventura é muito interessante, pessoal, porque a minha família, parte da minha mãe, é do interior do estado, de Salesópolis, a nascente do Tietê. E lá meu avô tinha um sítio. Cara, e nesse sítio eu passei boa parte da minha infância. Então, desde muito pequeno, 6 anos de idade, eu ficava lá com a minha avó, com meu avô no sítio e no meio do mato. E eu cresci, cara, num lugar que tem uma cachoeira, a primeira cachoeira do Rio Tietê, um lugar fantástico. E eu vivia no meio do mato. Aprendi a nadar no Rio Tietê. Então, minha vida tinha muito a ver com a natureza, com brincar ao ar livre, coisa que está muito difícil hoje para as crianças. Verdade. E isso nunca saiu da minha vida, né? Até hoje, boa parte do meu tempo que eu posso indo para lugares distantes, mais isolados, para eu poder curtir a natureza. Com o tempo, isso foi mudando, mas eu nunca perdi esse gosto por essas práticas. Eu fui fazer canoagem quando eu estava lá na graduação, fazendo Faculdade de Educação Física na USP. Depois fui fazer rafting com o primeiro cara que trouxe o rafting para o Brasil, na verdade o segundo, que é o José Roberto Pupo, da Canoar. E aí fui fazendo outras atividades, sempre fiz muita trilha, muito acampamento. Fui aprendendo mais e em algum momento eu percebi que eu precisava desenvolver tecnicamente essas coisas. Que não dava para ficar só na exploração por tentativa e erro. E eu fui aprender que era importante conhecer de verdade essas coisas. Foi aí que depois, mais para frente, eu vim fazer cursos de mergulho, curso de escalada, comecei a escalar de verdade. E aí
cheguei até escolas, onde eu fui trabalhar em primeiro lugar, onde eu fui dar aula de aventura num colégio que até hoje tem suas aulas de aventura, que é o Colégio Magno, em São Paulo. Então, ali foi uma abertura para mim profissional, do ponto de vista de levar conhecimento para as pessoas que eu achava que... Que ano que é? Isso é 1994. Tá, 94. Então, comecei lá no Colégio Magno com uma proposta de ensinar mergulho e escalada para crianças. E aí fui me desenvolvendo até que, na graduação, surgiu a oportunidade de dar aula para vocês na faculdade, antiga FEFISA de Santo André. E aí, uma das primeiras turmas que eu dava aula de graduação, eu tinha muita coisa para falar, vinha inspirando alunos e, de repente, surgiram pessoas iluminadas ali que falaram assim... cara, vou contar uma coisa interessante, ó. Eu já sabia que isso ia acontecer, eu só não sabia quando e nem o como. Eu sabia que ia acontecer, de aquilo que eu estava fazendo, algumas pessoas se inspirarem e falarem assim, puxa, eu vou entrar nesse caminho aí que o Dimitri está falando, que parece bacana. Eu tinha uma pequena empresa de aventura na época e eu falava, puxa, isso vai crescer. Hoje a gente vê o quanto esse tipo de atividade de aventura na natureza se espalhou pelo Brasil. É uma coisa impressionante, né? De 20 anos atrás, mais ou menos, né? Mas é mais ou menos essa a trajetória que me leva até aquele dia na faculdade, onde eu dei uma aula. Vocês acharam interessante, vieram atrás de mim, a gente começa a inspirar, na verdade, vocês a fazerem aquilo que vocês fazem hoje. E aí eu vou contar um pouco dos bastidores, porque o Jimmy já sabia o que ia acontecer, né? Não sabia como e quando, né? Enfim, mas para mim ia ser muito marcante, né? Então, naquela noite você faz várias provocações, dizendo assim, bom, nesse final de semana eu vou ter um evento, estou precisando de alguma coisa assim, 15 pessoas para trabalhar, 20 pessoas para trabalhar, e eram 2 salas, então era uma aula inaugural, então a gente estava no auditório, tinha, sei lá, umas 80, 100 pessoas, estava cheio, e aquela coisa, esporte de aventura, né? Um era do futebol, outro era da musculação, outro da natação, né? Mas ninguém ali era da aventura, né? Então, ele começou a comentar e tal, e ele falou por várias vezes, assim, né? Taxativamente, você falava, eu preciso de 20 pessoas, eu preciso... Daqui a pouco você parou e olhou assim e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, quantos aqui estão buscando uma oportunidade, estão desempregados, querem mudar de área? Daí um monte de gente levantou a mão. E você falou mais ou menos assim, bom, as oportunidades, elas aparecem e vocês precisam estar preparados, vocês que estão aqui na faculdade. Na hora que você falou isso, eu falei, cara, que abordagem legal desse professor. É uma abordagem, assim, sabe, de pai, né? De ser humano, de um conselheiro, sabe, uma pessoa que se preocupa. Eu falei, poxa, esse professor é diferente. E eu me lembro que depois terminou a aula, eu fui lá, falei, olha, professor, eu trabalho, enfim, mas eu queria aprender, né? Tô aqui para aprender. Eu não entendia nada, o que era corda, mosquetão, o que era aventura. E aí eu fui trabalhar nesse evento no Colégio Magno, e aí depois eu comecei a te ajudar a fazer montagem de muro, fazer manutenção, fiz escalada em rocha contigo lá na Pedreira do Dibe, o curso de escalada em rocha. Então, assim, eu fui aprendendo tudo da aventura, toda a base ali da aventura contigo, né? E aí você deu uma provocada naquela época. Você falou assim, bom, agora vocês já estão entendendo aí. E tinha um centro acadêmico. Você lembra do centro acadêmico? Sim. Centro Acadêmico de Esporte de Aventura, o CAEA. E aí você fala assim, por que vocês não assumem o CAEA? O CAEA tá fechado e tal. Aí a gente levava a galera para fazer rafting, né? Para fazer trilha, para fazer rapel, escalada. E aí um dia você faz exatamente essa provocação. Aí foi a provocação para entrar na aventura, depois para assumir o CAEA, né, que estava fechado, e depois lá no CAEA um dia você chega e fala, por que vocês não montam uma empresa? E aí você fala assim, e por que eu tenho uma empresa? Né? E é importante que as empresas tenham uma concorrência, e aí a gente vai competir em alto nível. Vocês vão querer ser melhor do que a minha empresa, a minha melhor que a sua, e aí nasce a MSV, então... fruto dessas provocações do Dimitri. Então, mais uma vez, obrigado, viu, Jimmy, por contribuir tanto para o nosso crescimento. Vini, eu ainda estou na graduação, fiquei um tempo fora, depois eu estou ainda na graduação e continuo provocando os meus alunos da graduação a pensar nisso. Então, tem surgido outros garotos e meninas interessados em aprender mais, em
querer se descobrir e essencialmente empreender, né? Porque tem muita coisa para ser feita. Sim. E faltam bons empreendedores. Pessoas que tenham seriedade, que queiram fazer a coisa correta, que queiram aprender todo dia. Porque para você trabalhar com uma atividade que sempre surge coisa nova e a natureza é um lugar de novidades, é um lugar de imprevistos, eu preciso estar sempre estudando, sempre aprendendo, né? Então eu continuo e, olha, tem sempre aparecido gente nova aí com esse espírito de querer desenvolver, de querer levar essas coisas para outras pessoas. Coisa boa, é isso mesmo, né? Sempre inspirando para que mais pessoas entrem e vivam da vida ao ar livre com profissionalismo, né? E nessa época, Jimmy, Bom, eu aprendi contigo essa questão do esporte, né? Do esporte de aventura. E nessa época, eu acho que a gente estava bem no momento cinzento do mercado, né? Que nascia, então, a associação, né? No caso, a Beta, né? Eu me lembro de quando nasceu a Beta. A Beta, ela nasce bem em 2004. E o ano era 2005. Então, a gente estava bem nesse momento que um dos esportes que estavam ali meio que... não digo batendo de frente, mas tendo talvez alguns momentos de desentendimento, e que hoje a gente olha para trás e fala são zonas cinzentas, era entre o esporte de aventura e o turismo de aventura, né? Como é que você vê hoje, né? A gente já se passaram aí, são, né, 20 anos aí já se passaram, e como que você enxerga hoje? Está pacificado? Olha, eu agora vou te contar uma história que você não conhece, sobre a Beta, sobre o esporte de aventura, essa relação esporte-turismo, que tem muito a ver com a realidade do que a gente está vivendo nesses dias. Tá. Vou te contar, você vai falar, nossa, não sabia que tinha sido dessa forma. Em 2006, acontece o primeiro Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, que ele era primeiro deles organizado pelo Laboratório de Estudos do Lazer da Unesp de Rio Claro. 2 professoras encabeçavam esse trabalho, a professora Gisele Schwartz e Alciane Marinho. 2 professoras acadêmicas, tal, que perceberam que precisava ser estudada a aventura. E eu vou participar desse primeiro evento para ver como é que era. Eu trabalhava com aquilo, falei, eu preciso estar lá no meio. Eu vou lá e nesse primeiro evento, elas têm uma ideia muito bacana. Elas trazem o presidente da Beta, na época era Gustavo Timo, trazem ele para debater. Não era, acho que era o Jean-Claude. Não era Jean, não era 2006, era antes. Não, mas é que o Timo não foi presidente. Então, tudo bem. Bom, mas enfim, mas ele estava na diretoria. Ele era a pessoa que foi representar a Beta lá para falar sobre a Beta. Tá. A Beta nascendo, e ele vai lá para contar para as pessoas o que é a Beta, a importância da Beta, o que a Beta faria ainda. Tá. Eram as ideias que estavam iniciando ali. E no mesmo evento, e colocam numa palestra para debater essa questão cinzenta da aventura e do turismo, do esporte e do turismo, mais especificamente dizendo. E trazem uma pessoa ligada à Confederação Brasileira de Paraquedismo e voo livre. E aí, de voo livre. E eles começam a ter uma discussão. A discussão não foi legal, porque é exatamente aquilo que você falou, esse conflito. E ninguém ouvia ninguém. Um queria trazer uma proposta, o outro não acreditava na proposta, é um grande conflito. Ficou tenso, foi chato. Em algum momento a gente falou, nossa, vamos parar com essa conversa, porque nós não vamos chegar em conclusão nenhuma aqui. O pessoal do voo livre defendia que a Beta não deveria se intrometer numa atividade esportiva, que era o voo livre. E o pessoal da Beta dizendo que eles tinham propostas de normatizar, de organizar do ponto de vista da segurança, etc. E aí, para-se por ali, e morre-se um pouco, em especial, as atividades de voo, elas se distanciam da Beta nesse momento. A própria Beta pensa assim, não vai adiantar ficar brigando com essas pessoas agora, vamos normalizar ou normatizar e regulamentar as questões que a gente tem uma acessibilidade mais fácil, que são as terrestres e aquáticas, e vamos começar a trabalhar com isso. Depois a gente vê. E a gente vê agora a falta de regulamentação de atividades aéreas e dos problemas que a gente está tendo no momento, né? Mas por falta de diálogo. E eu fui aprender isso com uma certa dificuldade também. Eu olhava e falava assim, eu sou da educação física, o turismo está separado. E olha, lá na faculdade de educação física da FEFIS, onde você estudou, já havia uma interligação entre a ideia de turismo e de educação física naquele período. Sim. Né? A pessoa que me traz para a FEFISA para dar aula, que é o professor Ricardo Vinha, ele é professor de turismo da Universidade de São Paulo hoje em dia.
Quer dizer, ele migrou da educação física para o turismo porque ele percebia essa inter-relação. Hoje eu sou uma pessoa que vê a interdisciplinaridade, turismo, biologia, educação física, geografia, estão todas juntas para dialogar, para conversar e aprender junto. No mesmo ecossistema. Exatamente, a gente precisa um do outro mais do que nunca. Um conhecimento que eu adquiro com um geólogo, por exemplo, sobre as placas tectônicas, que faz diferença no montanhismo. Eu não tenho que entender essas inter-relações. Então, hoje eu sou uma pessoa que se vê cada vez maior necessidade de trabalharmos juntos. Turismo, educação física e todas as áreas. Na própria época eu ficava pensando, não, mas o esporte, o turismo. Hoje eu falo, nossa, não tem cabimento separar. A gente tem que unir essas forças. Conversando a gente se entende, né? Sem dúvida. Mas eu acredito que foi realmente a percepção, acredito que de todos os lados é a mesma, né? Faltou diálogo, Faltou diálogo. Realmente era tudo muito novo, né? As coisas acontecendo e as atividades, elas estavam ali também brotando, muitas operadoras e gente se machucando e machucando feio, morrendo, né? Teve um acidente fatal com bug jump também naquela época, e que depois culminou em tudo isso que a gente está falando, né? Norma técnica, né? A beta, programa de certificação. Então, enfim, acredito que a gente aprendeu bastante também ao longo desses anos, né? E agora a gente está exatamente num momento que, talvez com muito mais maturidade, né? Muito mais muito mais esclarecido, né? A gente evoluiu bastante nesses quesitos. Parece que a gente olha agora para trás e vê realmente os feitos, né? Porque a gente tem um conjunto de normas técnicas, a gente tem um programa interessante de certificação, embora não são muitas empresas que são certificadas, mas a gente consegue olhar para trás e falar assim, bom, tem um legado. Só que também a gente olha o momento atual e fala assim, a gente precisa continuar dialogando, agora a gente tem mais maturidade, né? Recentemente nós tivemos o caso aí de 2 acidentes com balão, né? Com balonismo, que não é uma atividade reconhecida pela ANAC de maneira turística, né? Ela não reconhece a atividade, ela deixa por conta e risco, né? Nós tivemos também um caso aí, né, da Juliana, que faleceu fazendo uma trilha aí no vulcão lá na Tailândia, enfim. E tantas outras que não vêm à mídia, né? Jimmy, como que você enxerga a segurança hoje, quando a gente olha então para trás e vê tudo isso que a gente construiu aqui no Brasil, mas como que isso de fato se aplica na prática? Então, vamos lá. Eu lamento profundamente, né? Imagina o que acontece com as famílias dessas pessoas, né? Que se acidentaram. Quero deixar aqui meus sentimentos para todos, porque ninguém quer uma situação como essa. Ninguém espera uma situação como essa de pessoas que buscavam felicidade, alegria, prazer, divertimento, entretenimento. Elas queriam ser felizes. Né? No balão tem a história de pessoas que estavam indo lá trocar aliança para casamento. Quer dizer, muito triste. Mas aonde que eu vejo que está uma parte do problema, não é o problema todo, o problema tem diversas faces. Mas uma parte é que a gente falhou enquanto sociedade na educação para a aventura. O brasileiro não está educado para se aventurar. Falta-lhe conhecimento, falta-lhe atitude de aventura. Ou seja, num país como os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, isso faz muito parte da história desses povos, que tem o escotismo, por exemplo, ou outras atividades assim, como parte da educação desse povo, de ter mais contato com a natureza na educação. E aqui a gente está começando isso agora, para vocês terem ideia. A Base Nacional Comum Curricular, pessoal, que é o documento maior da educação brasileira, só em 2018 reconhece a aventura como parte da educação física. Isso já existe. Mas ainda o professor de educação física tem dificuldade em trazer esses conhecimentos, Vinícius. E esse é um problema. A nossa formação ainda é falha em promover uma educação que torne as pessoas mais autônomas e responsáveis por si mesmas nas atividades. Então, quando eu contrato um serviço de aventura, eu contrato, mas podendo identificar situações de risco ou de falhas possíveis que uma empresa pode estar oferecendo. Mas se eu não tive nenhuma informação durante toda a minha vida sobre isso, eu vou confiar na empresa, que diz, através do seu site, através da conversa, ou através das formas de divulgação, que ela tem qualificação. E é muito difícil para uma pessoa leiga ela saber se
um mosquetão é correto ou não é, se o bote de rafting tá bom ou não está. É muito difícil a pessoa saber. Cara, minha esposa é uma pessoa que convive com um cara aventureiro como eu. Ela fala assim, olha, eu só confio em você e mais 2 amigos seus. Confio em mais ninguém. Eu falo, não é assim. Tem muita gente boa trabalhando por aí. Mas ela vê uns acidentes, ela fala, não, mas é responsabilidade. Eu não vou dizer na verdade, eu vou dizer que a maior parte das atividades de aventura é feita com muita responsabilidade. São poucos os acidentes. Pelo número crescente de atividades de aventura oferecidas para as pessoas hoje em dia, o número de acidentes é pequeno demais. Mas é claro que a gente tem que chegar a um número muito próximo do zero. Isso é a única coisa que importa. A gente lutar pelo zero. O zero nunca vai acontecer. Nem nos países mais desenvolvidos, com a maior organização do mundo. Mas a gente tem que lutar pelo zero. E isso passa por educar pela aventura. Eu tenho que saber que numa atividade aquática, por exemplo, seja ela qual for, a pessoa ela tem que ter um briefing. Você sabe nadar? Você sabe quais são os riscos de você estar num stand-up paddle, por exemplo, numa prancha de stand-up, no meio de um mar? Se você cair na água, o que você vai fazer se você sair da prancha? E se vierem ondas? E se o vento mudar e te levar para longe? O que acontece? As pessoas não têm a informação antes de poderem decidir pela sua prática. Né? Eu já tive N oportunidades, por exemplo, e vou de novo falando de família, né? Sou também um cara muito família, cara, e vou com a família inteira para as minhas aventuras, levo os meus filhos para todos os lugares, desde muito pequenos, né? E estamos lá uma vez fazendo rafting, vou citar o nome da empresa, porque boas empresas merecem ser citadas. Sim, por favor. Eu fui fazer um rafting lá em Brotas, e aí a gente foi fazer com a Laia, que é de um grande amigo, Jean-Claude, né? Que já foi presidente da Beta também, já esteve com nós no Congresso Brasileiro de Aventura em 2010, e a gente vai fazer com ele, e eu assim, por ter experiência, eu fico só observando como que a empresa está atuando. E aí a minha esposa termina assim, o briefing, ela fala assim, nossa, que bacana, Dimitri, então muito certinho, né, tudo, explicou tudo o que vai acontecer pra gente, aí a gente faz a atividade e é só felicidade. Então tem muita coisa boa, tem que contar as coisas boas, né? Sim. E ela assim, sentiu assim, nossa, que empresa bacana, que empresa séria. Eu voltaria a fazer um rafting com essa empresa. Então é esse tipo de situação que a gente quer ver. E aí quando a gente fala da educação pela aventura, cara, tem uma coisa essencial. Existe uma... quando a gente fala de natureza, a gente fala sempre em preservação ambiental. A gente sabe, por exemplo, que a MSV, por exemplo, tem buscado cada vez mais nas suas diversas propostas de trabalho pensar em sustentabilidade sempre. Sim. Até porque ela vende a beleza natural. Sim. Essa é uma parte do serviço, né? Eu vendo um produto que é a beleza natural, eu tenho que cuidar dela. Não posso destruí-la. Então, o Live No Trance, que no Brasil está traduzido por Pega Leve, é um conjunto básico de normas, pessoal, que todo mundo deveria conhecer. Poderia aprender isso na aula de educação física, mas em qualquer momento da educação. Porque o que é o Pega Leve ou o Live No Trance? São 8 normas de preservação ambiental e na última delas ela diz assim, bem simples, olha, eu preciso ser responsável pela minha segurança. Isso indica que eu devo buscar autonomia para que eu possa estar naquela prática sabendo o que eu estou fazendo. Isso é essencial. E isso ainda falta para o brasileiro. Não só para o brasileiro, vou dizer que falta em muitos lugares do mundo, mas aqui a gente pode crescer mais nesse sentido. E isso faria muita diferença para as pessoas. Eu acredito que nessa pegada do Live No Trace, de você não deixar rastros ou, né, enfim, pegar leve, e tem a ver com a tua fala dessa análise mais crítica, né, de você bater o olho e falar, opa, esse mosquetão aqui, isso aqui não tá legal, não tá certo, né, ou esse bote aqui não tá bacana, ou esse colete aqui tá rasgado. Enfim, coisas que são muito tangíveis, às vezes, aos nossos olhos, mas de quem não conhece é algo que, né, mas eu também fico pensando assim, a pegada do Live No Trace é mais para esse cara que é o esportista que está lá, o americano, o europeu, que tem essa cultura do escotismo e tal. Porque quando você sai desse campo do esporte, que você assume o risco, e aí é isso mesmo, você é responsável pela sua segurança. No esporte é isso, por exemplo, vou fazer um downhill aqui. Cara, bota um capacete aí. Ah, não, mas eu não quero botar o capacete porque, sei lá, tá maluco, né? Ou vai escalar, né? E aí, você sabe muito bem, sabe muito melhor do que eu, né? Que você tá ali escalando, às vezes tem um cara descendo rapel, ou, sei lá, de repente rolou uma pedrinha a 30 metros, aquela pedrinha, bate na tua cabeça ali, ela pesava ali algumas gramas, ela
com a velocidade, enfim, e ela bate na tua cabeça pesando X quilos, né? Então, assim, pode inclusive te matar. Então, assim, é esporte? É por conta e risco? Mas, poxa, tem que ter a cultura, e aí a regra número 8, você tem que ter realmente essa segurança, né? Pensar na segurança para você. Mas quando você vai para o campo do turismo, e aí a gente pega o campo do turismo e a gente pega o campo do brasileiro que já não tem a cultura, aí, quer dizer, ele acredita, né? Ele confia, Sim. porque ele está comprando um passeio, e aí, de repente, ele está na lua de mel, está nas férias. E aí a nossa missão como empresário do setor é fazer, no mínimo, você que é operador, ou você que está buscando um passeio, saiba disso, é no mínimo que a gente tem que levar essas pessoas de volta para casa, do mesmo jeito que elas saíram. Né? Claro que a gente quer promover segurança, alegria, felicidade, sorriso, mas é no mínimo voltar. Muitas vezes essas pessoas não têm nem voltado para casa. Né? Então, realmente é um momento que a gente precisa parar, olhar e falar assim, bom, fizemos, construímos, mas vamos baixar mais esse índice aí, vamos chegar lá no beirar o zero e aprender com os erros e continuar nessa progressão, né? Melhoria contínua, né? Eu continuo promovendo mais e mais ações de conscientização, de sensibilização. E o Aventurando Cast, na verdade, nada mais é do que um podcast da MSV que a gente quer trazer informações da cultura da segurança. Se você tem segurança na sua operação, porque você tem cultura da segurança. Não dá para você comprar segurança. Me vê aí 2 quilos de segurança. Você tem, isso aí está dentro de você. Você bate o olho e fala, opa, isso aqui tá... Esse canto vivo aqui, ó, bota aqui uma borracha aqui, porque uma criança pode passar correndo aqui e se machucar. Você não precisa ter filho para saber disso. Uma criança menorzinha passa e se rala ali naquele... Você tem cultura. Você fala, opa, alguém pode se machucar aqui, eu não quero que ninguém se machuque. Né? É mais ou menos por aí ou não? Isso vai me lembrar, cara, porque assim, eu era criança, morava aqui em São Bernardo. Eu sou de São Paulo, mas morei aqui em São Bernardo durante muito tempo. Quase um batateiro. Quase, quase. E, cara, e a minha mãe, eu tenho 3 irmãs, né, todos pequenos, imagina minha mãe com 3, 4 crianças junto dela. E aí as ruas, né, carros, e ela vinha, dava a mão, falava assim, ninguém solta a mão. Porque ela era responsável pela segurança da gente. E isso, cara, me marca com 5 anos de idade. Não esqueça esse tipo de ensinamento que ela estava me passando. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar seguro, né? Sempre. E isso eu trago para o meu trabalho futuro, para a minha vida, de estar preocupado com a segurança do outro o tempo inteiro. E aí é fundamental o trabalho da Beta, criando a normalização das práticas de aventura na natureza, ele é um demonstrativo do que pode ser feito com muito cuidado pelas pessoas. Por outro lado, o trabalho das federações de aventura, de diversas modalidades, da escalada, podemos falar do canoagem, bike, etc. Todas essas práticas têm em suas federações uma série de normas de segurança e de uso com qualidade para as práticas. Legal. Quando a gente junta esse tipo de conhecimento adquirido na prática e coloca isso em diálogo, mais uma vez, a importância de trazer a Beta junto para o esporte, para eles poderem dialogar sobre o que é que falta. Eu vou te dar um exemplo claro, assim, o balonismo é uma atividade que a ANAC, ela diz o que é fundamental para que um balão voe. Então, o balão tem que ter determinadas especificações. Está tudo escrito. A ANAC deixou tudo muito claro. E aquele que conduz, ou seja, o piloto, ele tem que ter um curso específico. Como não é uma atividade esportiva, é uma atividade que a pessoa pode fazer para o prazer dela, ela voar com o balão dela e está tudo bem, mas não é uma atividade turística. Por quê? Porque não é mais o campo da ANAC. A ANAC não cuida dos aeromodelos como atividade comercial. Ela cuida do equipamento que voa, apenas isso. Aí a parte turística caberá sim a sentar as federações esportivas com o pessoal do turismo e que falar assim, olha, o que nos falta? Será que é necessário que todos os balões tenham extintor de segurança, de incêndio? Esse extintor de incêndio tem que ser checado para a gente verificar se não vai ter nenhuma falha antes de um voo? Porque teria salvo vidas. Sim. Nesse último caso que aconteceu. Né? A gente sabe,
todos os balões estão certificados? Estão. Por exemplo, eu tenho uma academia de escalada. Na minha academia de escalada, a gente tem que ter, como qualquer espaço de atividades físicas, eu tenho que ter um AVCB, como a maior parte das empresas. Né? Dentro do AVCB está dizendo que eu sigo normas do Corpo de Bombeiros para que eu possa atuar com as pessoas ali, elas possam fazer a atividade dela. E está tudo ok? Não teria que ter num balão um certificado dizendo que aquele balão está liberado para o uso e tem data de validade, igual o extintor de incêndio. Sem isso, o balão nem voaria. E tem que estar claro para o cliente verificar isso. E o briefing? Fizemos o briefing, ou seja, nós explicamos para o cliente, olha, vai ser dessa forma. Quando o balão for começar a voar, ele vai dar talvez alguns balanços, uns solavancos. Porque a pessoa que nunca fez não sabe, ela nunca teve num cesto, não sabe como é que é. Então, a gente explicou isso, como é que vai ser o pouso? E se estiver ventando no pouso? Porque um pouso com condições meteorológicas favoráveis, ele é tranquilo. Mas em condições desfavoráveis de vento, ele vai, talvez, ser um pouso mais forçado, mais veloz, e podemos até tombar. Isso foi explicado? Porque isso tem que ser explicado. A pessoa tem que saber as condições. E é isso que talvez esteja ainda faltando entre o pessoal do esporte, balonismo, e o pessoal do turismo que trabalha com balão. Porque muitas vezes são as mesmas pessoas. Só que faltou sentar e resolver. Olha, vamos melhorar? Vamos todos agora sentar e melhorar isso? Eu acho que se há uma lição a aprender nessas histórias todas precisamos sentar junto, conversar e seguir para um caminho melhor. Para chegarmos a um índice muito próximo de zero. Eu ouvi muita coisa sobre, mas a moça que da Indonésia, do vulcão na Indonésia, porque o resgate não chegou, a gente vai ter que lembrar algumas questões sobre resgate. O ideal é a gente não ter o resgate, em primeiro lugar. O resgate, gente, é a última opção quando todas as outras falharam. A gente tem que evitar que seja necessário um resgate. E a gente tem que ver que o resgate é sempre caro, Vinícius. Qualquer que seja, uma pessoa torcer o pé numa trilha, para a gente buscar ela num local inóspito, um local que está a quilômetros de distância de uma estrada, ou vai chegar um helicóptero, ou vai ter que alguém carregá-la numa maca, 4 pessoas, porque não é fácil carregar uma pessoa numa trilha. Então, nós vamos evitar o resgate. E é caro por isso, porque eu preciso de pessoas, eu preciso de equipamentos, eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um avião, eu preciso de um helicóptero, eu preciso de um carro equipado, né? Porque nem todos os carros chegam em todas as trilhas. Sim. E isso não é barato. A gente tem que ver que a diferença grande entre Estados Unidos, Brasil e Indonésia. Os Estados Unidos, nos parques nacionais, quando você vai fazer uma trilha X, você deixa seu nome, você vai fazer tal atividade, vou. Então você assina aqui a sua responsabilidade, isso no Brasil também tem. Você vai fazer no Parque Nacional de Itatiaia uma trilha, você vai assinar aqui, sou responsável pela minha prática, minha atividade vai ser a trilha X, ok? Lá fora, dependendo da sua atividade, você deixa um cheque calção. Porque se for necessário um resgate, e eles têm equipe de resgate pronta, você já pagou por esse resgate. Se você não lhe aconteceu nada, eles te devolvem o valor e você pode ir para sua casa. No Brasil ainda não chegamos nesse ponto, mas olha como o Brasil é um país que as pessoas às vezes fazem julgamentos sem olhar para alguns pontos. Nós temos um corpo de bombeiros muito treinado no Brasil. Sim. Temos polícia militar muito bem treinadas, né? Os helicópteros Águia, por exemplo, são fantásticos. Eles saem de São José dos Campos e chegam no Parque Nacional de Itatiaia em alguns minutos. E podem resgatar pessoas com muita rapidez. Mas isso tem um custo. E esse é um custo pago pela sociedade. Porque são instituições governamentais, a Polícia Militar e os bombeiros. Fora os bombeiros civis, né? Fora os corpos do ICMBio que trabalham com os parques nacionais, né? São os responsáveis pelos parques. Eles têm equipes de resgate nesses lugares. A gente tem que olhar que o nosso dinheiro, que a gente fala, a gente paga muito imposto, e eu concordo, sou empresário também, pago muito imposto, mas, neste caso, a gente está anos-luz à frente da Indonésia. Com certeza. Porque ninguém foi lá para resgatar a moça, alguns montanhistas se dispuseram, falaram, nossa, tem uma pessoa caída lá, vamos tentar. Só que era uma condição de ambiente geográfico péssimo. E o tempo virou. Né? O clima estava desfavorável, o helicóptero não ia conseguir chegar, voar. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas, em essência, vamos colocar como última opção o resgate. A gente tem que, antes dele, prevenir as situações
criar um sistema de gestão de segurança em cada empresa, em cada atividade nossa. Se eu tenho uma trilha, o que pode acontecer de errado? Pode uma pessoa cair, pode uma pessoa se machucar, pode ter um animal peçonhento, que eu vou dizer, para as pessoas se tranquilizarem um pouco. Os animais peçonhentos, ou, por exemplo, o tubarão em Noronha, que as pessoas acham que é o grande inimigo, né? São o menor número de acidentes na natureza são com animais. É o menor de todos. É o último índice de acidentes que vai acontecer são com os animais. Que as pessoas têm muito medo disso e não que não tem que ter cuidado, Sim. é claro que tem, mas é o menor número de acidentes. É muito mais comum um acidente com quedas, com insolação, com hipotermia, né, com outras situações assim que são afogamentos, então nem se fale. Torção de tornozelo. Torção de tornozelo. Esse tipo de coisa é muito mais comum e causa uma série de problemas. Sim. E isso pode muitas vezes ser minimizado, ser prevenido, desde que a empresa se prepare antecipadamente para isso. Eu acho que esse é o trabalho do profissional. E aí a gente está falando aqui que não tem essa regulamentação para o turismo, né? Na ANAC não é prevista, mas em se tratando de turismo, a gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, que define, estabelece essa relação comercial. E o que o Código de Defesa do Consumidor ele diz? Havendo norma técnica para o serviço prestado, e aí é turismo de aventura, o padrão mínimo que deve ser estabelecido é a norma técnica. E a gente tem a norma ISO 21101, Sistema de Gestão da Segurança, para toda e qualquer atividade de turismo de aventura. E aí vai entrar todas essas questões. Informações ao participante, que é o briefing, né? A competência do condutor, né? Plano de ação e emergência. Então, assim, como que numa situação de emergência, o que eu faço e como que o turista se comporta. Então, perfeito, muito boa a tua colocação. Eu fico feliz aí que a gente tá caminhando assim. Bom, acho que todo o mercado, na verdade, né? Tá caminhando aí com esse senso crítico, né? De falar assim, pô, é um basta, vamos melhorar, né? Então, está acontecendo essas conversas, esses diálogos agora, né? Inclusive, uma possível norma para balonismo, né? Já está sendo tratada dentro do próprio comitê brasileiro aí das atividades de aventura, né? A gente tem 44 normas, mas balonismo, por exemplo, não tem uma norma específica de balão, tendo o sistema de gestão de segurança. Então, quem sabe aí, em breve a gente não tem mais uma norma aí brasileira e aí uma norma de balonismo. Agora, assim, Jimmy, tem aqui o lado você comentou agora da escalada, né, da top escalada, né? Então, você está agora com um ginásio de escalada e a atividade de escalada, ela se tornou uma atividade olímpica, né? E eu acredito, assim, me corrija se eu estiver errado, mas de todas as atividades que você pratica de aventura, a escalada é o teu xodó. Ou não? É o que você mais gosta. Como é que está esse momento aí? Porque você sempre empreendeu, mas ginásio você não... É o teu primeiro ginásio, né? Como é que está essa experiência do ginásio, empreendendo com o ginásio e essa relação com a atividade olímpica? Bom, eu montei a Top Escalada em Jundiaí faz 3 anos e meio. A escalada, eu percebi que ela ia ter um crescimento já lá atrás, mas era muito lento. Só que a partir de 2016, nos Jogos Olímpicos do Brasil, surgiu a modalidade como olímpica para 2020, Tóquio, né? Em 2016 foi definido para Tóquio. E aí eu percebi, então vai mudar. 2020, então, tem Tóquio. Era ainda pandemia, porque foi em 21, inclusive, os Jogos, mas já deu uma modificada e foi no Japão. Os japoneses amam a escalada. Eles fizeram uma coisa fantástica de escalada. Foi um campeonato muito forte, muito bacana, bonito lá. E aí, já teve em Paris novamente, 2024. E aí, a tendência de crescimento no Brasil pós-pandemia era enorme. Então, aí foi exatamente nesse pós-pandemia que eu resolvi montar meu ginásio. Você sentiu esse crescimento? Eu senti o crescimento. Eu ainda continuo pesquisando, publicando artigos, desenvolvendo pesquisas, e fiz uma pesquisa sobre os ginásios do estado de São Paulo. E eu já vi um crescimento exponencial. Que legal. Nessa pesquisa. E agora, na pesquisa a gente falou de 28 ginásios no estado de São Paulo, a gente já chega ali a mais de 50 no estado de São Paulo, mais de 100 no Brasil. Uau. Hoje tem mais de 100 ginásios no Brasil. Eu e diversos outros escaladores resolvemos empreender efetivamente na atividade. Então, o cenário da escalada de competição no Brasil cresceu muito, muito mesmo. A gente tem semana que vem agora, a partir de terça-feira,
o Campeonato Brasileiro de Escalada Juvenil e depois o adulto, lá em Curitiba. Curitiba se transformou na sensação da escalada esportiva brasileira. Por quê? Porque a Confederação Brasileira conseguiu uma enorme parceria com a Prefeitura de Curitiba. Curitiba abraçou a escalada esportiva brasileira, abraçou a Confederação. E aí, criou-se um centro de treinamento olímpico. Entendi. Então, ali agora eles têm uma parede de escalada, não uma parede, mas eles têm um complexo de escalada que tem o mesmo nível dos complexos internacionais. E, em maio, ocorreu a primeira Copa do Mundo de escalada no Brasil. Então, a gente teve aqui uma Copa do Mundo, os principais atletas internacionais vieram aqui competir. Fui lá prestigiar. Como presidente da Federação de Escalada de São Paulo, eu precisava estar lá para ver de perto, né? Levar meu filho, que é escalador de competição, para que ele pudesse sentir a emoção de ver os grandes atletas internacionais. Um evento fantástico, a Confederação de parabéns, fazendo um trabalho de qualidade, cara, um trabalho pensando em essência em formar atletas no Brasil. E aí eu sou técnico de base, técnico de atletas juvenis, e, em essência, montar uma estrutura que seja mais compatível com o que existe fora do Brasil, os grandes países de competição. Nós ainda não chegamos na mesma qualidade técnica de resultados deles, mas a gente tem uma caminhada bem interessante nesse sentido, principalmente nos últimos 4, 5 anos aí com a Confederação. E aí o meu ginásio, cara, ele faz parte desse cenário e com bastante otimismo, tá? Eu comecei a escalar lá em 94, no primeiro ginásio de escalada brasileiro, a 90 graus, que fica em São Paulo. Era um sonho ainda de um escalador, né? O Paulo Gil, lá, o sonho dele era aquilo que ele gosta de fazer. O ginásio, esse primeiro ginásio tem até hoje, se você põe lá, você vai escalar do mesmo jeito. Mas hoje está muito maior esse cenário, né? Com qualidade técnica das paredes, com até algo que vai surgir agora e que a MSV vai ter que ficar esperta. Vou deixar no podcast aí para a MSV ficar atenta. Vamos lá. Eu não tenho dúvida que nos próximos anos, eu sou um cara de perceber tendências antes e, olha, eu falo, isso aqui vai acontecer. Dá uma caneta aí. Anota aqui, ó. Anota aí, vamos lá. A tendência agora algo que vocês já tinham percebido para outros setores, que vai começar a surgir agora, é que as prefeituras e governos de estado vão começar a investir na escalada esportiva, tanto para o aspecto competitivo, mas para a população em geral. Mas elas vão querer paredes de qualidade, porque muitas vezes o que acontece em muitos municípios é que as prefeituras colocavam paredes recreativas nos lugares. Elas vão continuar existindo, mas também as prefeituras vão querer paredes que possam ter eventos esportivos de escalada. Por quê? Porque esses eventos atraem público. A Copa do Mundo em Curitiba, tinham 3 mil pessoas assistindo em loco. Fora a televisão, que teve Sport TV, teve streaming do Comitê Olímpico Internacional, passando ao vivo para as pessoas assistirem o Campeonato de Escalada aqui no Brasil. Ou seja, quem monta estruturas e tiver estruturas que têm especificações técnicas, etc., com qualidade, deve olhar isso. Eu estive agora participando do ExpoCob, e o ExpoCob, o que era? Expo CBC, o que era o Expo CBC? Ele juntou todos os clubes do Brasil e faz um grande encontro esportivo com grandes atletas de várias modalidades. E pela Federação de Escalada, a minha missão era dizer para os clubes, olha, você tem escalada esportiva no seu clube? Você tem na sua prefeitura? E eles, nossa, eu não tenho isso. Eu falei, fiquem atentos, porque isso vai crescer mais agora, porque, por enquanto, a escalada esportiva acontece em ginásios privados, academias privadas. Mas ela vai escapar disso. Ela vai para os clubes privados, mas clubes que têm estruturas muito maiores do que os ginásios, porque qual o grande problema da competição de escalada no Brasil? Os ginásios são muito bons para a prática, mas eles são pequenos para eventos. Nenhum ginásio brasileiro cabe 200 pessoas para assistir. Cabe 200 pessoas para praticar, mas nenhum cabe 200 para assistir. Entendi. E a gente fez um campeonato aqui com 3 mil assistindo. Lá em Curitiba. Tá. Então, é um próximo passo, assim. Clubes e prefeituras que têm grandes espaços vão olhar e falar assim, olha, aqui cabe um espaço desse. Porque, primeiro, é mais ou menos o que muitas prefeituras já fez com o skate.
Sim. Inclusive, São Bernardo é o grande exemplo. É que o skate depois, não sei como é que tá hoje, mas assim, o skate chegou a ser o segundo esporte mais praticado no Brasil, A né? gente acredita que é ainda. Ainda só perde pro futebol, Sim, né? sim. E tá vendo? Não é só futebol, galera. Tem escalada também. Vamos escalar, viu? Ó, você aí, mais jovem aí, presta atenção nessa dica. Bom, Vão conhecer a escalada que vocês vão adorar. É isso aí, bora escalar. Eu comecei na escalada, tem uma tatuagem aqui, ó, que é uma costura aqui, ó. Foi onde eu comecei aqui, ó. Essa aqui é para mostrar onde eu comecei com esse cara aqui. Bom, ô Jimmy, você enxerga, esses dias eu estava assistindo não sei, eu acho que é no Max, na Max, até aquele ator que faz o Aquaman. Sim. Tem uma... Momoa, Jason Momoa. E Esse. ele foi junto com outro escalador. Isso. E aí tipo fez um programa. Um reality show de escalada. O que você estava comentando aqui, eu fiquei pensando, né? Como a gente não tem roteiro aqui, é bate-papo, você estava comentando, eu fiquei pensando, então tem muito essa questão agora talvez, se não aconteceu, pode ser que aconteça ou está acontecendo, que é essa questão do lifestyle, que é o que aconteceu sei lá, na década de 70 com surfwear, né? 70, 80, né? Talvez a gente comece a enxergar essa escalada de uma forma diferente, porque você pega esse começo aí que você comentou do Paulo Gil, 90 e tal, vocês estão escalando até hoje, né? Vocês curtem a escalada, mas tem uma galera nova que está chegando mais como uma pegada de lifestyle, é isso mesmo? Você está vendo isso daí? Ou é mais pela, por exemplo, qualidade de vida? Tem isso também? Tem esses dois públicos? Tem esses dois públicos. Eu acho que o público mais jovem olha nesse estilo de lifestyle mesmo, de trazer isso para a vida deles. É um estilo de vida diferente do que a gente está acostumado. É diferente de viver a vida inteira jogando um videogame. Sim. Porque a tua vida se torna algo... Puxa, eu vou num ginásio e eu treino. Eu ganho habilidades. Eu ganhei essas habilidades, o que eu faço com elas? Eu pego meu fim de semana e vou passear. E aí eu vou lá testar as minhas habilidades nas montanhas, nas rochas e tudo mais. E isso se torna... Aí lá eu me agrego com outras pessoas. Eu conheço outras pessoas que têm estilos parecidos com os meus. Que se vestem como eu. Que se tornam tribos da mesma maneira que eu tenho no skate, no surf, etc. Então isso começa agora no Brasil a crescer. Hoje já é mais comum você ver pais e filhos indo na montanha juntos. Eu levo meu filho para escalar, a gente vai lá junto e escala. E eu começo a ver muitos pais levando seus filhos. E eles vão para o ginásio treinar durante a semana. No final de semana eles estão na montanha, estão na rocha, fazendo essa diversão. Isso começa a criar até a ideia assim, é tão legal que na minha casa eu vou criar uma paredinha de escalada. E para eu poder brincar na minha própria casa. Eu estou agora montando... no quarto lá de uma criança, uma paredinha de escalada para ela subir e ir na cama. Quer dizer, é um brinquedo, mas que traz a ideia de trazer isso para a vida das pessoas. Legal. Isso é muito gostoso, né? Legal. Você continua indo para a rocha? Eu continuo escalando em rocha. Eu já não escalo no mesmo nível que eu escalei em outros momentos, mas eu nunca parei. Eu fiz essa pergunta você comentou da confederação agora desse evento, e a gente tem um amigo em comum que é o Tom, né, da Tecton. Sim. Inclusive, em breve ele vai estar aqui batendo papo Estava com a gente. Com ele ontem. Então, o Tom é um grande amigo, grande pai. Um abraço, viu, Tom? A gente, nesse mercado, a gente se conhece, eu brinco com ele, falo assim, é um concorrente que a MSV tem, mas em alto nível, a gente super conversa, uma pessoa extremamente profissional, e enfim, aí eu conversava com o Tom, eu encontrei com ele a última vez em Campos do Jordão, né, num congresso que teve. Eu falei, ei, Tom, tá escalando? Ele falou assim, menos do que eu gostaria. Igual eu, nós estamos igual. Eu acho até que o Tom, neste momento, está treinando mais forte, porque o filho dele também é escalador, e ele fica montando as vias no ginásio dele, lá, Power Block, lá em Campinas, para que o filho dele consiga evoluir mais, né? Claro que os nossos filhos já são muito melhores do que nós, mas a gente continua, no mínimo, tentando. Que legal, que bacana. E da Top, convido o pessoal aí para... Onde é que fica a Top Escalada? Você falou que é Jundiaí? A Top Escalada está no centro de Jundiaí, é Rua Bom Jesus de Pirapora, 334. É um ginásio que está lá para te ensinar a escalar com qualidade. Eu adoro ver alguém escalando com técnica. Eu nunca esqueço a técnica. Eu acho que escalar é muito bom quando eu consigo escalar bem com os pés. A gente acha que escalar é segurar, fazer força e puxar.
Também, pessoal. Mas para escalar bem, eu preciso escalar com os pés. Então, eu trabalho muito esse lado de sensibilidade, de cuidado, de ajuste, para que a pessoa consiga escalar bem tecnicamente. E aí ela ter mais prazer na escalada dela, se sentir mais segura na escalada dela. Então, a Top é um espaço aberto para a tua aprendizagem. Não sei escalar, não sei nada, posso ir lá. Não, eu vou te recomendar. Se você não sabe, é bom começar por lá. Tá. A gente forma excelentes escaladores. Que legal. Né? E pessoas que acabam se apaixonando pelo esporte. Tá, e aí você continua levando a galera para a rocha. Ao mesmo tempo, levamos a galera para a rocha. Tem alguns parceiros que fazem isso junto comigo. Meu amigo Douglas, que é um parceirão aqui, a gente tem todo fim de semana, eu e o Douglas estamos com gente na rocha. Pedra do Baú, diversos lugares, Itatiaia, Salesópolis, Pedra Bela, diversos lugares com cursos e saídas, levando as pessoas para sentir a emoção de aventura, mas com segurança em primeiro lugar. Né? A gente gosta de conhecer o público, saber o que a pessoa tem de conhecimento. Muitas vezes, assim, a gente vai fazer uma saída e a gente é um cliente novo que a gente... o que você sabe? Não, é a primeira vez que eu vou. Então, você vem até o ginásio primeiro. Você vai fazer uma aula com o Dimitri. O Dimitri vai te mostrar algumas coisas essenciais. No outro dia, a gente vai para a rocha. A segurança seria a mesma na rocha. Mas, primeiro, a gente quer te dar a informação, te dar subsídio para você se sentir tranquilo. E aí, escalar na rocha com mais... se divertir mais. Essa é uma intencionalidade sempre da gente. Legal. E tem crescido o público que busca essa parte do condicionamento, estilo funcional, essas coisas nos ginásios de escalada também? Quando eu montei o meu ginásio é um ginásio de escalada e também trabalha com treinamento funcional, porque as coisas estão muito interligadas. Sim. O desenvolvimento de força, flexibilidade, resistência, coordenação, ele ajuda demais para o escalador. Então, no meu ginásio, a gente trabalha com as duas coisas. Né? Exatamente porque a gente percebe que as pessoas têm esse interesse. É muito comum o escalador buscar atividades como yoga, como slackline, como o treinamento de força em geral, para que ele possa ter um desempenho adequado na escalada. A gente trabalha com a musculação em aparelhos, a gente pode trabalhar com isso, mas a gente não trabalha com hipertrofia, porque a gente sabe que hipertrofia é algo que acaba atrapalhando o escalador na montanha, porque eu tenho que vencer gravidade, eu não quero ganhar mais peso, mas eu preciso estar forte. Tá. Então, a gente faz um treinamento de força específico para que a pessoa se desenvolva. Alô, Campinas e região, ó. Jundiaí também. Não, mas Campinas e região pega Jundiaí, não é? Mas são regiões já, olha, então, Vinícius, que cresceu muito. Tá, então... Pessoal, preciso explicar assim, ó. A Grande Campinas é uma região enorme hoje em dia. Só Campinas já tem mais de 1 milhão de habitantes. A região de Jundiaí, que envolve Louveira, Cajamar, Valinhos é Campinas já. Valinhos e Vinhedo estão em Campinas. Tá. Louveira, Itupeva, Cabreúva e mais Cajamar... Jarinu, aí nós estamos na região de Jundiaí. Então, toda essa galera aí dessa cidade, vocês vão lá escalar e você na que está em Top. São Paulo também pode chegar na Top. É muito fácil chegar lá. Bandeirantes, Anhanguera, são rodovias super rápidas. Vai lá, vai te receber super bem. Que legal. E aí tem essas saídas para você escalar em rocha, que assim, eu sou apaixonado por escalada em rocha. Foi lá que eu comecei. Sempre que eu tenho oportunidade de ir para rocha, não mando mais à vista, né? Mas tá tudo certo. Mas eu fico assim, é uma conexão muito profunda, né? É uma questão mesmo de onde eu comecei, né? Então vamos marcar essa saída nossa para a gente fazer uma escalada um dia. Precisando escalar na rocha. Leva os filhos, vamos escalar com toda a garotada. Esse é o trabalho que eu mais gosto de fazer, levar a garotada para a rocha. É muito massa, né? Muito legal. Jimmy, a gente está caminhando aqui para o final, é muito rápido, né? 1 hora é pouco aqui para a gente bater papo, tem muita coisa para falar, mas eu queria, antes de encerrar aqui, que você falasse aqui para a nossa audiência, o que a aventura te trouxe de melhor? Caramba, é muita coisa. Acho que uma das coisas mais importantes, assim, foram inúmeros amigos que eu tô sempre vendo por aí. Eu vou num lugar, reencontro pessoas fantásticas, como você, Marquinhos, pessoal da MSV, que é fantástico, e mais um monte, cara. Eu acho que as amizades, assim, que me trouxeram para essa vida são o meu maior presente mesmo, sabe? Claro, teve muitas outras coisas boas. Eu poder me aventurar em família é a coisa que eu mais gosto. Então, ano passado, peguei minha esposa, vamos pro baú, vamos subir o baúzão. Ela nunca tinha subido até o alto topo do baú, fizemos a via ferrata, né, a escadinha. Ela adorou, assim.
Cara, esse tipo de experiência de estar com os meus filhos, por exemplo, em Noronha, mergulhando, caramba, meu, tá num paraíso com seus filhos. Você tá perto de Deus mais do que nunca, né? Nesse Verdade. momento que é a conexão. Mas não é o lugar só, cara, são as pessoas com quem eu posso conviver nas minhas situações de aventura, né? Cara, eu não preciso ir longe, eu vou lá onde eu moro, lá em Jundiaí, na Serra do Japi, cara, e faço trilha na Serra do Japi com os meus filhos. Cara, a conexão é fantástica. Acho que isso é o que mais me trouxe de bom. Que legal. Você comentou de Jundiaí, dos amigos que a aventura te trouxe. Estava em Ilhabela em 2018, acho que era, foi antes da pandemia. E aí um amigo me perguntou, cara, como é que você começou nesse negócio aí, MSV e tal? E eu sempre falo não, tive Uma hora de conversa, tive um professor na faculdade, não sei o quê. Ele, como que é o nome desse professor? Eu falei, Dimitri. Não, eu tinha falado Dimitri. Aí ele falou assim, esse professor Dimitri é o Jimmy? Eu falei, não deve ter muitos professores Dimitri, né? Sim, é ele. Falei, cara, o Jimmy é muito meu amigo. Eu falei, sério? Daí ele falou assim, cara, eu moro em Jundiaí, porque as nossas esposas são amigas, que é o Douglas. O Douglas. Ai, cara. É muito legal. Cara, a história... são essas coisas que a vida vai me dar, os presentes que Deus me dá. A minha esposa, ela morou em São Paulo num condomínio, desde criança, a vida toda dela lá. E aí, eu a conheci e tal. E num certo momento, ela tem uma amiga de infância, desde a vida inteira. São amigas até hoje, esses dias estivemos juntos até. E aí, a gente conhece o Douglas, que já trabalhava com aventura. Olha, eu vou te contar outra história também que você não conhece. Acho que já falei isso pro Douglas em um momento. O Douglas é de uma família que criou uma das primeiras empresas de aventura do Brasil, né? Aventuras. E ele faz, cara, na minha época que eu estava na faculdade, ele leva um grupo, o primeiro grupo que ele leva para Chapada Diamantina. E é uma viagem de ônibus, isso é 1990, 90 e alguma coisa, cara. E um amigo meu, o Marcos Mourão, foi nessa viagem junto e levou aqui a esposa dele até hoje e tal. E ele vai junto, porque ele conhece a família, né, do Douglas. E aí acaba indo e fazendo essa primeira expedição dele para a Chapada Diamantina. Depois ele vai abrir a empresa, do jeito que ela é hoje e tudo mais. E aí o Douglas acaba se casando com a Luciana, que é amiga da minha esposa Carla, e a gente acaba tendo uma convivência aqui em São Paulo já. Ele com a empresa dele, eu com a minha, cada um fazendo suas coisas. E aí a gente foi morar em Jundiaí, e aí a minha esposa fala pra amiga dela, vim morar em Jundiaí, que é uma cidade fantástica e tal. Aí eles vão lá conhecer Jundiaí e mudam pra Jundiaí também. Agora a gente tem uma convivência até mais próxima. Que legal. Eu encontrei com ele há, uns 2 meses atrás no aeroporto, em Brasília. Também vive viajando. Se encontrar em aeroporto não é uma coisa difícil para quem trabalha com turismo. Né? E é inevitável a gente sentar e conversar e não lembrar dessa história, né, de amizade, né, de vocês. O Douglas, inclusive, vai ser um dos convidados. Já conversei com ele, é um dos convidados aqui do Aventura no Cast. Em breve eu trago ele para bater papo aqui. Um grande parceiro também. Muito bom. Jimmy, meu irmão, queria te agradecer imensamente, agradecer o teu tempo, tua disponibilidade de vir aqui no Aventura no Cast, conversar com a gente, bater papo, né? Gostaria que você usasse esses minutos finais aqui para mandar um abraço para tua família, para toda a tua equipe, toda a galera que te segue e também deixar tuas redes sociais, as mídias aí para as pessoas te encontrarem, não só o Dimitri, mas também a Top Escalada. Bom, pessoal, primeiro quero te agradecer mais uma vez. Foi fantástico estar aqui com vocês batendo um papo. Quero convidar todos a conhecer a Top Escalada, Instagram, @topescalada, você vai nos achar. Também acha no nosso site www.topescalada.com. São as nossas mídias principais. Dizer que a minha vida com a escalada e minha família são a coisa que mais me move nesses momentos de vida. São aqueles que me impulsionam, me fazem acordar cedo e continuar fazendo tudo o que eu faço. Dizer para as pessoas: vão buscar informação, conhecimento sobre essas práticas que vocês vão fazer. Cara, se você tiver uma dúvida sobre aventura qualquer, manda lá para mim uma mensagem lá no meu Instagram. No mínimo, eu vou te indicar alguém. Eu estava comentando com o Vini quando a gente chegou hoje aqui.
Olha que coisa básica, assim. Ele falou, puxa, o balonismo é uma atividade que não é uma especialidade da MSV. Aí eu falei, olha, eu conheço uma pessoa que é fantástica de balonismo. Quando aconteceu o acidente, eu primeiro liguei para ela. Falei, olha, e aí? Aí ela me falou, olha, Dmitry, o balonismo funciona assim, 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 assim. Eu, às vezes, não sou especialista de tudo, mas eu conheço todos os especialistas. Porque são meus amigos, eu acabo tendo muito contato bom. E aí é isso. Poder dizer para as pessoas, vamos praticar atividade com segurança, que todo mundo vai sair ganhando. Convidar as pessoas a participarem do próximo Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, em Aquidauana, um lugar fantástico lá no Mato Grosso do Sul. Do Sul, senão eles ficam bravos. Nossa! Muito bravos, eu sei. Lá em Aquidauana, que a gente vai estar desenvolvendo esse evento lá, que é um evento muito legal, que é uma parceria com a Beta. Sim. Né? Bom que a Lejânia, lá do Mato Grosso do Sul, já está junto com a gente nessa parceria. Sim. E a importância da gente estar dialogando, né, o esporte com o turismo para a gente promover coisas cada vez melhores para as pessoas. Tá bom? Convidar todos a participar ano que vem lá com a gente. Fantástico, Jimmy, meu amigo, meu parceiro. Obrigado mais uma vez. Toca aqui rapidinho. É isso aí, Valeu. Foi muito bom. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no 18º episódio do Aventurando Cast. Aproveite, se inscreva no canal. Se você não conhecia esse canal, se inscreva, deixe seus comentários. Lembra da hashtag? Hashtag, qual que é que eu falei? É para ter abertura, né? Como fala? Esqueci o nome. Vai lá. Roda a vinheta. Aquele Roda VT. Hashtag Roda VT, se você gostou, que o pessoal vai trabalhar esse VT pra gente soltar. Nem sei se dá, tá bom, gente? Mas é isso aí. Então se inscreva aí no Spotify, no YouTube e também no @AventurandoCast. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. Valeu!